Eu também repercuto esses dados, né, com Joel Pinheiro e Leonardo Sakamoto. Sejam bem-vindos, uma ótima tarde aos dois. Quero perguntar para você, Sakamoto, como é que você acompanhou esses dados do anuário aí trazendo um aumento da violência, né, e sobretudo a população negra, né, segue sendo a maior vítima nesse contexto todo. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos e todas. Diego, é exatamente isso. O necessário, fundamental, periódico levantamento, o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública reforça, né, entre vários dados são novidade, como o aumento da letalidade policial, letalidade que havia tanto, letalidade policial, não, desculpa, o aumento do número de mortes violentas, né? Bolsonaro chegou a comemorar a redução, agora a gente vê um aumento das mortes violentas. Agora, o anuário, ele reforça um dado que ano após ano ele tem trazido, que é a questão do número de mortes aviltante entre a população negra. Os números confirmam que a carne negra é a mais barata do mercado brasileiro e, além do conhecido genocídio de jovens negros e pobres da periferia que estão presentes, se você pega os gráficos do anuário, você vê um aumento substancial entre a faixa de 15 e 19 anos na letalidade de crianças e adolescentes, sobe, explode exatamente porque são crianças que são alvos preferenciais nessa briga nas periferias. Nós também temos um número bastante alarmante, que é a letalidade de policiais negros é maior do que a participação, bem maior do que a participação deles entre o total dos policiais, ou seja, não são apenas os cidadãos negros que morrem mais do que os cidadãos brancos do Brasil, muito mais do que a sua participação na sociedade brasileira, mas os policiais negros também morrem muito mais do que os policiais brancos. Aí você pode falar, não, porque as balas ficam procurando cor de pele, as balas não, mas as balas estão inseridas num contexto sociológico, da mesma forma que as vítimas estão inseridas no contexto sociológico. A população negra, como bem colocou o professor, ela sofre do fato de que nunca houve uma inserção à sociedade daquela população que havia sido escravizada e que foi, em tese, libertada no dia 13 de maio de 1888. Na verdade, nunca houve uma inserção social e essa herança maldita permanece década após década, era após era, e acaba atingindo a população negra que está numa situação de vulnerabilidade maior do que a população branca. E isso também tem consequências entre os policiais negros, porque a maioria dos policiais que morre assassinado morre fora de serviço, muitas vezes na sua própria comunidade. Pois é, Joel, a tua avaliação desses dados são importantes para a gente traçar um caminho, né? É claro que há muito que percorrer quando a gente fala de segurança pública e política de segurança pública no Brasil também, né, Joel? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto, e a todos os espectadores. Pois é, Diego, e é triste porque a gente tinha vindo de 2 anos, 2018 e 2019, em que o Brasil registrou redução nos seus homicídios, né? As causas aí têm muito a ser exploradas, né? Eram dinâmicas do próprio crime organizado, você teve políticas dos estados, você teve política federal de integrar melhor a inteligência, enfim, você teve uma série de políticas e uma série de possíveis mudanças que a gente vinha numa trajetória de queda dos números de homicídios. E 2020 voltou a subir. Eu levanto aqui, pelo que eu tenho lido, 2 aspectos que parece que foram muito relevantes nisso. Primeiro, a situação na Amazônia. A Amazônia nunca foi um exemplo de lei e de ordem, mas agora, no governo Bolsonaro, tem virado uma verdadeira terra sem lei, e o crime organizado faz uso disso. PCC, Comando Vermelho estão presentes na Amazônia. Quando o Estado brasileiro sai, e o Estado brasileiro é cheio de problemas, as forças de segurança do Estado brasileiro, como a gente sabe, também matam e, às vezes, injustamente, sabemos disso, mas quando ele sai, o que impera não é a lei e a ordem, o que impera não é a harmonia. O que impera é o crime, e o número de mortes, de violência, só sobe com isso. Outro dado que eu traria dessa piora de 2020 foi o Ceará. O Ceará teve um aumento, de todos os estados, foi o estado que mais aumentou o número de mortes violentas em 2020. E não é à toa. O que a gente lembra bem das notícias do Ceará no passado? O que aconteceu ali? O motim policial. Ora, a gente vive hoje em dia no país sob risco, dada uma certa politização das polícias, de ver outros motins policiais acontecerem por outros estados brasileiros, dependendo aí da configuração política, de resultado de eleição, um monte de questões que a gente vai ver, inclusive, no ano que vem. Então, isso nos atenta e nos deixa de radar aceso, de dizer o seguinte, olha, muito
do problema de segurança pública e de violência no Brasil, quer dizer, ele depende da polícia para se resolver. Mas a polícia, às vezes, infelizmente, é também causa do problema. Como o Sakamoto bem levantou, o aumento da letalidade policial, e nesse ponto eu gostaria de ressaltar, é cedo para dizer ainda, mas parece ser uma experiência positiva aqui em São Paulo, que a polícia começou a filmar, os policiais filmam suas operações, no primeiro mês, pelo menos, baixou bastante a letalidade policial, e então a polícia, às vezes, a letalidade policial muito alta, nem sempre de forma legítima, e segundo, quando a polícia deixa de fazer seu papel, quando a polícia se politiza, como no caso de um motim, como aconteceu no Ceará, a gente vê consequências desastrosas para a vida aí de milhares de pessoas. Infelizmente, essa realidade das câmeras ainda é muito distante na maior parte do país, né? A gente está falando aí de São Paulo. Por exemplo, o Rio de Janeiro, há uma lei que obriga a instalação de câmeras nos carros, nas viaturas, né? Para a parte de dentro e para a parte de fora do carro também. Mas pouquíssimos carros, pouquíssimas viaturas estão equipadas assim. Eu já fiz reportagem sobre isso, falando sobre essa situação, e a gente precisa avançar muito nisso também, né? É uma proteção para a sociedade e para os próprios policiais também, né? É uma proteção dupla e realmente ainda é uma realidade bem pequena aqui no nosso país, né? Por enquanto em São Paulo. Sem dúvida. E veja, a gente fala de mortes policiais, a gente não pode ser injustos. Muitas vezes o policial mata de forma legítima, em combate contra o crime organizado. Outras vezes comete crime mesmo, execuções de suspeitos, ou tiros irresponsáveis que matam completos inocentes. Então, isso é uma proteção para a população, porque o policial vai saber, opa, eu não posso executar alguém, mas é uma proteção para o policial que cumpre o seu papel também. O policial que em combate contra um criminoso usou da violência e matou o criminoso, ele está amparado pela filmagem que mostra a situação em que ele estava. Sakamoto concorda? Desculpa, falhou a ligação. Olha, é claro que eu concordo, eu acredito que o policiamento, a utilização de câmeras, exatamente por registrar e tornar possível comprovar a ação criminosa de determinados policiais, ela é fundamental. Agora, o que a gente precisa, na verdade, acho que esses dados mostram a necessidade de um chacoalhão muito maior. Uma parte, sim, primeiro que a gente tem, e o próprio estudo mostra, que a cúpula da polícia ganha mais de 15 vezes do que a base da polícia. Isso é um absurdo completo, existe uma desigualdade muito grande, existe uma massa de trabalhadores da segurança pública que ganham pouco, são mal treinados, são mal equipados, são mal protegidos, enquanto você tem uma elite das polícias, muitas vezes, que essa elite das polícias participando também da elite política do Brasil, ou tendo influência política no Brasil, enquanto a massa vai matar e morrer ao Deus dará. Agora, você tem uma parcela também dos policiais que ela é mal formada, que ela é mal instruída, que ela é capacitada para atuar no dia a dia de uma forma repassando determinados conceitos, determinados padrões de violência que são repetidos há décadas, né? Você precisa mexer na formação desses policiais, você precisa mexer na remuneração desses policiais, você precisa mexer na própria lógica da polícia. Quando a sociedade civil defende a desmilitarização da polícia militar, não está querendo dizer com isso que a polícia militar vai entregar flores para bandidos em combate, não é nada disso, mas é uma lógica que pare de encarar o cidadão como inimigo. Tirando a área cartão postal de cidades, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, na área cartão postal, na área rica, em que as pessoas são super protegidas e o índice de homicídios ou de letalidade policial é baixíssima, nas periferias das grandes cidades esse número explode. Nas periferias das cidades do Nordeste, de outros cantos, também explode. No interior do Brasil, nos rincões, nos grotões do país, isso também explode, porque uma parte da população não é vista pelo Estado brasileiro e pelo seu braço armado como detentora dos mesmos direitos do restante. Isso precisa mudar. E isso passa por uma lógica de desmilitarização da polícia. E, por fim, desculpa me alongar, também tem uma coisa que precisa acabar, que é a forma como é feita a guerra às drogas. Desculpa, o que as guerras às drogas têm feito na sociedade brasileira é apenas possibilitar que armas compradas legalmente por forças policiais ou pelo cidadão comum caiam na mão de bandidos. Você tem que possibilitar o armamento, você fomenta uma guerra nas periferias por controle de territórios para vender drogas, psicotrópicos.
Agora, a guerra às drogas, do jeito que é feito, com porrada e bomba, com isolamento de comunidades e tudo isso mais, não funcionou. As drogas continuam circulando e a população continua morrendo. Esse processo precisa mudar urgente. É um problema de saúde pública, né, que acaba sendo combatido muitas vezes com a força aí, com a polícia. O que você acha, Joel, sobre isso? Concorda, não? Eu distinguiria duas coisas. Primeiro, acho que eu estou de acordo total de que a forma como a gente lida com as drogas é um equívoco tremendo e ela joga no colo do crime organizado uma fonte de renda, uma fonte de lucros enorme. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos na época da lei seca, e é exatamente o que acontece hoje em dia. Os Estados Unidos proibiu ali nos anos 20 o consumo de bebida alcoólica. Bebida alcoólica, vamos lembrar, sim, é uma droga e sim, causa danos terríveis a pessoas que caem no alcoolismo. Então, os Estados Unidos proibiu. O que aconteceu? Caiu no colo do crime organizado. As máfias italianas, Al Capone, dominaram esse setor. É o que acontece com o consumo de drogas hoje em dia. Agora, eu acho que tem uma distinção fundamental, porque esse debate pode ser dado em duas etapas. Primeiro, uma série de drogas muito pesadas, cocaína, crack, heroína, uma série de drogas assim, que são realmente perigosas e que a gente tem que levar e cuidar com muita atenção. E, do outro lado, a maconha. A maconha é uma droga, sim, com riscos, mas é uma droga que não existe justificativa para tratar de forma diferente da qual a gente trata o álcool. A gente já vê estados americanos que legalizaram, não é nem só o consumo, é toda a cadeia produtiva da maconha, produtiva e de comércio da maconha. Tiraram das mãos do crime organizado essa droga, que é usada muitas vezes de forma recreativa por muita gente, e estão se beneficiando não só na segurança, não só na saúde pública, mas inclusive economicamente, porque é um setor econômico que só cresce, seja na área da saúde, seja na área dos materiais, seja na área da própria recreação. Então, o Brasil, infelizmente, o Brasil é muito atrasado nessas discussões. No Brasil, felizmente, né, conseguimos legalizar a produção do canabidiol aqui no Brasil, foi uma vitória inesperada até, mas mesmo essa discussão levanta aí uma polêmica enorme, todo mundo levanta as mãos aos céus. Minha gente, países democráticos, capitalistas, estados, inclusive conservadores dos Estados Unidos, legalizaram a maconha. Isso era para acontecer ontem no nosso país. É inadmissível ver jovens, e daí volta a questão do racismo, ver jovens que o jovem negro, uma pequena quantidade de maconha, a gente sabe que por uso de maconha você não é preso no país, mas o jovem, uma pequena quantidade de maconha, a polícia já entra como traficante, já entra como comércio, daí a pessoa vai presa. Você está jogando parte da juventude no sistema prisional, você está jogando uma fonte de lucros na mão do crime organizado, e você está com uma política que não funciona, porque todo mundo tem acesso à maconha quando quer nesse país, infelizmente. Então, é para ontem mudar o tratamento que se dá à maconha. A legalização já está aprovada há anos em diversos lugares. Não há motivo pelo qual a gente não aprova aqui, exceto a burrice mesquinha, tacanha, míope de grande parte da nossa classe política.